dia de salvação em Cristo Jesus, né? Essa barulhada toda porque eu estou aqui na rodovia Amaral Peixoto, ia pegar o ônibus que passava aqui 6 horas, acabei me atrasando um pouquinho, cheguei aqui 6h05, o ônibus já havia passado, né? Então eu estou aguardando o próximo horário. Então enquanto eu estou aguardando, né, eu já vim, né, agradecendo ao Senhor pelo caminho, né, vim orando. E eu abri aqui o telefone conversando aqui com uma pessoa para passar um número, né, de uma casa de aluguel que eu havia visto. E entrei no Instagram. E uma garotinha foi visitar o seu papai, né, a sua irmãzinha que acabara de nascer. Só que a jovenzinha, a irmãzinha mais velha, ela conversava com a irmã quando estava no ventre da sua mãe. E a criança conheceu a voz da irmã e começou a chorar. E só se acalmou quando ela começou a conversar com ela, né, com a bebê. E ela disse para a bebê que a bebezinha, a irmã, era o bem mais precioso da vida dela, que ela ia cuidar, ia amar, né, e falou muitas outras coisas que eu não me lembro mais, mas falou muitas coisas. E o sol assim estava despontando, né? Eu olhei para o sol, até me emocionei, né? Eu falei, meu bem mais precioso é Jesus, porque Ele me deu uma família, né? Me deu um pai, uma mãe, me conheceu desde o ventre da minha mãe, né? Me concedeu um teto, um alimento, né? Sabedoria, entendimento, me guardou. E eu só fui conhecer Jesus, né? O bem mais precioso da minha vida aos 50 anos. Porque o bem mais precioso da minha vida é Jesus. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui, eu não teria nascido, eu não teria uma família, eu não teria estudado, não teria me concedido sabedoria, inteligência, eu não teria gerado filhos, não teria um teto, não teria trabalhado, eu não teria nada, eu não seria nada sem Jesus. Aí eu abri aqui a minha Bíblia, né? Aleatoriamente, como sempre eu abro, quando eu peço ao Senhor uma palavra, e o Senhor me caiu, abri aqui, que todo dia eu faço a oração de Daniel, do capítulo 9, todas as manhãs. E como eu saí apressada, né, porque está meio frio, e dá aquela preguicinha de levantar da cama, né, fui fazer a minha higiene, né, me arrumar, nem fiz café para o meu filho, não fiz nada, minha bolsa já estava pronta, eu só peguei o meu material de estudo, falei que eu vou ficar muito tempo na rua, muito tempo na condução, vou aproveitar para me estudar. Né, que eu me inscrevi aqui num concurso daqui do município. Então todo o tempo é precioso para a gente estar estudando, né? Eu falei, eu preciso aproveitar e peguei, né, as matérias, que a apostila não está grampeada, peguei as matérias que eu não tenho conhecimento para mim estar lendo, né? E perdi o ônibus e abri a Bíblia, falei, vou meditar, né? Vou orar, vou meditar, enquanto aguardo o próximo horário, o próximo ônibus, a próxima condução, que vai passar aqui 9 horas, né? Cheguei aqui 6 horas, só vai passar às 9, mas também não vou voltar para casa, que é um desperdício, né? Voltar para casa, já estou aqui, vou ficar por aqui mesmo, né? E eu abri a minha Bíblia em Ezequiel 3, né? Que tem um título, né, que eu mesmo coloquei esse título aqui, né,
que Deus precisa de nós, né? Que Deus nos chama. Aí eu coloquei assim, ele precisa de um. Jesus só precisa de um que esteja disposto, de um que não tenha medo, de um que não seja covarde, de um que seja valente, né? Que tenha intrepidez, autoridade ao falar, né? Eu não sei se eu tenho tudo isso não, né? Eu estou falando aqui, mas eu não sei não. Quem ouve, quem recebe, que julga, né? Mas eu não sei não, mas Deus está precisando de um valente, de um corajoso. E o Senhor fala assim para Ezequiel através da sua palavra desse capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá-me de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi. E deste rolo que te dou, comi, e era na minha boca doce como mel. Aleluia. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. E nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviaram, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado. Aleluia. E eu olho hoje para o nosso povo aqui, para o povo em geral, nossos vizinhos, quando nós vamos no mercado, vamos às compras, no banco, fazer alguma coisa, estamos em alguma reunião. E quando estamos em alguma reunião, nós até nos descontraímos, um pouco, sorrimos. Mas aqui o Senhor está dizendo, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu coração contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque é casa rebelde são, Verdadeiramente, eu sempre falo que nós somos casa rebelde, Porque nós não damos ouvido à voz do Senhor, nós não obedecemos, nós nos esforçamos, eu até me esforço, sabe? Eu tenho me esforçado bastante para andar na presença do Senhor, para que a minha vontade esteja alinhada à vontade do Senhor. Tenho clamado pela sua misericórdia, Porque eu ouvi muitas palavras negativas, ao meu respeito. E eu, assim, repreendi, toda a palavra torpe que foram lançada contra a minha vida, E uma coisa que me marcou bastante, foi o meu casamento, Porque meu marido, meu esposo, ele é um homem de Deus, Estava dentro da igreja, foi para a igreja, ele já era da igreja, mas estava afastado, estava angustiado, estava depressivo, desolado da vida, estava com problema de saúde, estava passando por situações difíceis, mas depois que Deus assim entrou com a sua misericórdia, e abençoou
e ele se recuperou, se alegrou na presença do Senhor, voltou a tocar para o Senhor, né? Voltou a orar. Ele disse que sempre orava, né? Mas voltou a orar mais, voltou às primeiras coisas de antes, né? Mas eu creio que o seu coração era obstinado, como o coração deste povo, né? E muitas vezes o nosso coração é obstinado. Não é só o dele, não, o meu e o de muita gente também. Nós somos de dura servil, né? Agora eu tô voltando às minhas origens, né? Meu coração está sendo sensibilizado, porque por um tempo meu coração se endureceu, porque eu fiquei comparando assim o coração como uma cebola que tem camadas, né? Aí o Senhor vai tirando aquelas camadas. A casca da cebola é até maleável, né? Mas quando você vai tirando as camadas, elas vão ficando mais rígidas, né? E chegar ao miolo, né? Que é o central, que é o centro da cebola, né? Onde vamos dizer que está assim a semente, né? A raiz da cebola. Então assim o Senhor vai, quando nós nos permitimos, né? O Senhor vai tirando aquelas camadas duras do nosso coração, da nossa face, vai nos enchendo com o seu amor, com sua sensibilidade. E ultimamente assim eu tenho estado muito sensível à palavra do Senhor, eu tenho orado muito, eu tenho clamado, pedido muito perdão ao Senhor, né? Porque eu reconheço que eu sou falho, eu sou pecador, né? Que Ele me chamou para uma grande obra. Muitas vezes nós fazemos a obra do Senhor, não fazemos com zelo, né? Queremos fazer de qualquer maneira e o Senhor não se agrada, e o Senhor não recebe. Não adianta você estar na igreja, até adianta sim, porque assim, a água bate em pedra dura tanto que um dia fura, né? Então, de tanto você ouvir a palavra do Senhor, Deus vai tirando, né, suas camadas, vai assim, teu coração vai amolecendo, né? Deus vai tirando aquele coração de pedra e vai colocando um coração de carne, um coração sensível, um coração adorador, né? E nós precisamos nos converter os nossos corações e nos arrepender todo dia, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós falhamos, porque nós não conseguimos vigiar 24 horas. Então nós falhamos perante ao Senhor. Mas nesta manhã, né? Não só nesta manhã, desde que eu retornei, né? Que eu larguei a minha casa, larguei o meu marido, né? E vim cuidar do meu filho, né? Porque eu queria ficar uma semana com ele, com o meu esposo, e uma semana aqui com o meu filho, para poder estar tendo oportunidade de cuidar dos dois, né? Mas assim ele também não aceitou, e a pastora assim aconselhou, né? Que não daria certo, né? E eu decidi, optei pelo meu filho, né? Porque foi Jesus que me deu, né? O casamento foi permissão, mas o filho Jesus permitiu ser gerado dentro do meu ventre, né? Eu cuidei, né, por um certo tempo, e ele estava com um problema neuropsicológico e a responsabilidade era minha. Eu sou mãe e sou pai dele, né? O pai dele nunca cuidou, nunca ligou, só procurava o filho para beijar, para abraçar, para exibir, né, para os outros. Um filho educado, bonito, né? Somente. Então a responsabilidade era minha, eu optei, né? Por cuidar do meu filho, estou aqui.
entrei na igreja, né? Porque eu não sei viver longe da presença do Senhor, porque Ele é o meu tudo, Ele é o meu respirar, Ele é a minha força, a minha alegria. Eu costumo dizer que Jesus é tudo para mim, né? E como a garotinha, né, falou, né, que da sua irmãzinha, que ela era o bem precioso, né? O bem mais precioso dela. E me trouxe à memória que o meu bem mais precioso é Jesus e todos aqueles que Ele coloca à minha volta, né? Porque Ele não tem me deixado só. Ele tem colocado pessoas ao meu lado que têm me abraçado, têm orado por mim, têm clamado, eu também tenho clamado, Deus me desperta nas madrugadas para buscar a sua face. E eu estou de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas preciso de melhorar, porque Jesus nos incita, né, a buscar a santificação, porque sem ela nós não encontraremos a Deus, né? E a gente tem tentado, buscado, né? E eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Tem passado dificuldade? Tenho, né? Um salário mínimo que é descontado por empréstimo, você paga aluguel, compra remédio, compra alimento que está caro, né? E faz outras coisas, né? Mantenho a casa. É difícil, mas Deus tem sustentado, porque você tem um teto, né? Tem uma cama, não tem faltado o alimento, não tem faltado a graça do Senhor, a misericórdia, né? Comer o rolinho, como aqui comeu o profeta, é doce aos nossos lábios, a palavra do Senhor, né? Ela é como mel muitas vezes, mas muitas vezes também ela é como fel, para nos despertar. Porque se ele nos dá mel, a gente fica tão meloso que nós não queremos nem mais orar, não queremos nem mais jejuar, não queremos nem mais falar do amor de Deus, não queremos nem mais ler sua palavra, porque já achamos que estamos cheios, né? Que nós estamos lambuzados de mel. Nós estamos tão melosos que não... né? Mas a palavra de Deus, mas no estômago aquilo tinha um gosto de fel. Fel é a dureza do nosso coração que transforma, né? E continuando aqui a palavra, né, que diz assim: disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com teus ouvidos. Ei, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhe falarás e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, que ouça, que deixem de ouvir. Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo me dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos animais que tocava uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E eu vim aos do cativeiro de Tel Abibe, que morava junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. E chega no final, né, o Senhor chama, ele fica ali 7 dias naquele lugar. Vi a palavra do Senhor me dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte.
Aleluia, né? E é isso que nós temos que fazer. Jesus tem colocado a palavra sobre os nossos lábios e nós temos que falar, que ouça, que não ouça, né? Porque ele tem nos colocado como atalaia e ele diz que vai cobrar de nós o sangue do nosso irmão se nós não avisarmos, né? De tudo que ele tem nos mandado, nos ordenado. Portanto, ficai atento à palavra do Senhor Jesus, né? Ficai ligado. Eu tenho me esforçado, né? Eu tenho lutado. Quando o Senhor me desperta na madrugada, muitas vezes eu digo, eu quero dormir. Aí viro para o outro lado, né? Viro para o outro lado, mas no mesmo instante eu me desperto. O Senhor está me chamando para orar. E eu levanto e vou orar. Está frio? Eu dobro o meu joelho em cima da minha cama, me embrulho nas cobertas e ali eu vou clamar ao Senhor, porque Ele me chamou para uma grande obra. Mas essa obra depende de eu falar, de eu abrir a minha boca, né? E o meu pastor é uma bênção, né? E eu tenho me moldado, tenho que me moldar, né? Aos costumes, que o povo tem costumes, né? Como o povo de Israel, né? Cada igreja tem um costume, tem uma doutrina. E eu tenho que me moldar, me transformar, né? Para que eu possa ser vaso de barro, né? Resistente, porque passada pelo fogo eu já fui, né? Rachei, mas o Senhor me refez de novo, me quebrou, me amassou e me refez de novo. E eu estou de pé para glorificar e adorar o nome dele. E para falar, assim como Ezequiel falou, né? Que goste, que não goste, que ouça, que não ouça. Mas é necessário falar, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos falar do amor, da misericórdia dele. Dia 1º de agosto vai ter uma cruzada aqui no nosso bairro. Nós já estamos convocando a prefeitura, as outras igrejas, né, os outros sacerdotes, ministros, evangelistas, diáconos, profetas, para estarmos todos juntos, né? Teve uma festa muito grande aqui, né? Aniversário da cidade, ficou lotado de pessoas. Agora vamos ver, né? Quantas pessoas, né? Vai estar, né? Mas o pouco que tiver, nós temos que falar. Nós estamos fazendo relógio de oração, estamos jejuando, estamos fazendo propósito, estamos nos enchendo da palavra do Senhor, para que vidas venham ser resgatadas, para que vidas venham ser salvas, né? Porque triste morrer, todos nós sabemos que nós vamos morrer um dia, porque nós não ficaremos para semente. Mas triste é saber que nós vamos morrer sem Jesus. Eu glorifico ao Senhor Jesus, que a minha mãe era católica, né, de carochinha, tinha imagem, né, e tudo, mas ela foi salva, porque eu orei e disse ao Senhor que eu não aceitava minha mãe, né, sofreu muito na vida, teve uma vida muito sofrida, uma vida assim, miserável, né? Trabalhou muito, doente, né? E morreu no hospital, né? Mas no hospital, no CTI, ela confessou Jesus. E eu me alegrei no Senhor, porque ela foi salva. E as pessoas, né, os irmãos na igreja falavam assim, eu nunca vi alguém perder a mãe e ficar numa alegria tão grande. A minha alegria era saber que a minha mãe estava nos braços do Pai.
Essa era a minha alegria, né? Deve ser a alegria de todos, né? Porque triste coisa é você morrer sem Jesus. Porque o mundo está aí, né? A te oferecer os manjares. Daniel, jovenzinho, né? Se resguardou de não aceitar os manjares do rei. José também foi um jovem, né? Foi cativo no Egito, mas não se contaminou. E que nós possamos viver neste mundo, porque nós fazemos parte dele, mas que nós não venhamos nos contaminar, que nós venhamos fazer a diferença. Vamos ser a diferença nesta terra. Que quando alguém olhar para você, veja a presença do Senhor, veja que você é diferente. Amém? Que Jesus te dê uma manhã de salvação, um dia abençoado, um dia de bênção. Que seja regozijante. Buscai o Senhor em primeiro lugar, porque as demais coisas o Senhor te acrescentará. Em primeiro lugar. Eu quis sair para resolver o meu problema, mas perdi o horário. Acabei perdendo a condução. Mas Deus me deu a oportunidade de estar meditando aqui nessa palavra. Que os irmãos possam meditar, possam tirar a dureza do seu coração, tirando as camadas, tirando as capas. Porque Jesus está voltando e Ele quer levar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Amém? Glória a Deus.